Ora, boa tarde, malta. Eu sou o AK. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Ora, hoje quero fazer aqui um vídeo relativamente curtinho acerca de segurança na estrada. Mais um. E quero começar por uma coisa que eu tenho visto frequentemente vários motociclistas a fazer, que é precisamente colarem-se ao carro da frente, que não faz sentido absolutamente nenhum, principalmente em velocidades mais altas, porque se o carro da frente trava, de repente vocês vão se espetar nele, não têm tempo de reação, não têm tempo para travar. Por exemplo, aqui em semáforos igualmente, para que vamos estacionar aqui? Se o carro de trás vem ali distraído ao telemóvel, como muitas vezes vão, vocês ficam encalhados aqui entre estes dois carros. O de trás bate em vocês, vocês batem no da frente. E pior é quando ficam mesmo no meio aqui da faixa, que aí vocês nem sequer têm escapatória possível. Portanto, o que eu aconselho é sempre porem-se de um dos lados. Eu gosto de ficar aqui assim, mais um bocado até para fora, até para poder arrancar se for preciso. Estando sempre atento ao carro de trás, vocês arrancam logo e escapam a um eventual acidente, a ficarem esmagados. Outra coisa, aqui nos semáforos, por exemplo, como agora, eu parei ali de propósito para vos falar deste pequeno assunto, mas nos semáforos, se puderem, vão sempre para a frente. Eu sei que não é propriamente, que não está propriamente no código ser permitido fazer o lane filtering e chegar-se lá à frente, mas eu sugiro que o façam sempre, porque para já, tal como eu referi, não ficarem presos entre dois carros. Aqui um amiguinho. E depois porque vocês controlam para onde querem ir. Se vier alguém lançado atrás de vocês, vocês têm para onde fugir sempre. Outra coisa que também no seguimento desta, que eu sugiro, e até acho que quase toda a gente devia fazer isto. Olha, aqui, como eu estava a dizer, deixem distância para o carro da frente e estejam sempre atentos ao de trás. Não deixem a moto em ponto morto nestas situações, quando estão parados, porque podem precisar de arrancar imediatamente. É para assim, vai usar um bocado a embreagem, vai gastá-la mais, vai. É pá, mas e então? Não é por causa disso que a embreagem vai durar menos um ano ou dois. Ela está lá para ser usada, não é por isso que vão estragá-la de imediato. Portanto, deixem sempre uma mudança engatada e prontos para arrancar. O que eu estava a dizer, no seguimento ainda de dar espaço para os carros da frente e para os de trás, e eu já tinha falado nisto até em outros vídeos, deixem de andar aqui no meio da faixa. Isto não é um carro. Ok, vamos assim, dá espaço, tudo bem, vamos no meio. Mas estamos em trânsito, para arranca, com muita gente no meio da cidade, ou mesmo em velocidades mais altas nas autoestradas, ou vias rápidas, ou nacionais assim mais libertas. Ponham-se deste lado, pá. Fiquem aqui assim encostadinhos ao lado esquerdo, ou às vezes é o eixo da via, não é? O meio. Ponham-se aqui assim, porque vocês para já veem tudo lá para a frente e também veem tudo lá para trás. Eu até vou para trás, na verdade, vim só aqui para entrar no trânsito para vos explicar então um pouco sobre isto. Aqui neste lado da faixa, além de
conseguirem ver tanto para a frente como para trás. Olhem aqui, eu vejo até lá à frente, até vejo quase até, Jesus, 300 ou 400 metros à frente. Portanto, vocês têm uma visibilidade muito maior na estrada e, como consequência, andam mais seguros, conseguem reagir mais cedo, tanto para trás como para a frente. Outra coisa, aqui ao chegar a rotundas, ao chegar a cruzamentos, ao chegar assim a semáforos, etc., condução sempre defensiva. Olhem para todos os lados sempre, porque se algum carro não olha, vocês vão abaixo e não queiram ir ao chão de moto, não é? E depois, por último, mais uma dicasinha de segurança, tal como eu também já falei no passado aqui no canal, é o equipamento. Andem sempre com equipamento de segurança, protejam-se, luvas, casaco, calças e botas. Isto é obrigatório. Eu não sei como é que ainda há pessoas que saem de casa, e aqui com o pisca ligado, nem reparei, saem de casa sem equipamento. Não entendo. Vocês vão de moto, estão sujeitos a ir ao chão a qualquer momento. É que basta uma vez, podem sair de casa 1000 vezes, basta caírem uma vez, basta terem um acidente assim um pouco mais grave uma vez e vai doer. Devia ser obrigatório. Ainda esta semana, acho que foi a semana passada, até saiu um vídeo do Fortnite, que é um youtuber da Califórnia, do Canadá, desculpem, e é um grande youtuber. Ele baseia-se sobretudo em factos mais científicos no que toca a andar de moto, a segurança, etc. E é um vídeo em que eu acho que ele desta vez está completamente errado, onde ele diz que o equipamento de proteção, os acessórios dos equipamentos de proteção, portanto aqui as cotoveleiras, as joelheiras, etc., não são precisos, porque não protegem o suficiente. E eu discordo totalmente com isto. O canal dele é muito bom, tem uma abordagem sempre muito científica e muito certa, mas desta vez eu discordo completamente. E até cheguei a ver esta semana também um vídeo a desconstruir o Fortnite, do canal Bennett's Bike Social, que é um canal inglês, e esse youtuber desse canal, do Bennett's Bike Social, até chamou um dos autores do estudo que o Fortnite usou para se basear, para dizer que... eu ando perdido, estou aqui à conversa, para dizer que o equipamento de proteção não é assim tão necessário quanto isso, e o próprio autor desmente que não é necessário usar estes protetores, estes acessórios protetores, porque há uma diferença enorme num acidente com proteções e sem proteções. E eu acho que faz todo o sentido. Isso para mim nem havia dúvidas. Como é que há qualquer dúvida entre caíres protegido e caíres não protegido? Portanto, para resumir isto tudo, usem proteção sempre, faz uma diferença enorme. Vocês, se caírem, vão se magoar, e de qualquer das maneiras, e se tiverem equipamento, vai reduzir. Nem que seja 5%, 10%, 1%, 15%, não interessa. As chances de vocês saírem mais ilesos, digamos assim, aumentam com o equipamento. Portanto, não ouçam tudo o que está na internet, mesmo às vezes de fontes bem fiáveis, com bastante reputação, porque mesmo esses se enganam às vezes. Outra dica que eu também queria dar é para vocês andarem sempre com os dedos no travão da frente, porque faz uma diferença enorme no tempo de reação que vocês têm na travagem. É 1 segundo que vocês demoram a reagir, se não for mais às vezes,
se virem um obstáculo à vossa frente e tiverem que ir ali buscar o travão, epá, pode ser um segundo, pode ser mais de tempo que demoram a lá chegar, e um segundo a 60 a hora, ou a 70, ou 80, 100, 120 ou mais, são muitos metros na estrada. É a diferença entre vocês travarem aqui neste semáforo ou travarem ali em cima da curva e vão em frente. Por isso não descurem o vosso travão, nem o vosso tempo de reação. Andem ali sempre com os dedos, principalmente em cidade ou quando estão em altas velocidades, porque ter ali os dedos prontinhos a travar pode salvar a vossa vida, ou pode fazer a diferença numa travagem assim mais brusca. E é isso, malta. Eu acho que abordei aqui alguns pontos importantes, que é sempre bom voltar a repeti-los, porque ainda vejo muita gente sem equipamento, sem uma boa condução na estrada, sem terem cuidado com eles próprios, com o seu veículo e com os veículos dos outros, na verdade. Portanto, protejam-se, malta, andem em segurança, tenham calma que chegam lá na mesma. Desejo-vos tudo bom. Se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like, subscrevam, ativem as notificações e até ao próximo vídeo. Peace.